Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos. Hoje, live 240, a gente vai falar sobre psicoterapia reencarnacionista, o bastidor da Escola Terra. E eu vou trazer um convidado muito especial, vocês já vão saber quem é num minutinho, então fica aqui com a gente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, psicoterapia reencarnacionista. Vamos falar sobre uma ciência muito interessante, um estudo muito interessante que nasceu aqui no Brasil. Eu vou trazer ninguém mais importante que vocês podem conhecer nesse momento, o Dr. Mauro Kiewitko. Essa pessoa é uma pessoa muito especial, muito querida, eu estou muito honrado dela estar aqui conosco no programa, certo? Vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem, a gente vai trazer um monte de assunto bem bacana aqui na live, e quem sabe a gente consegue fazer uma segunda live depois, certo? Com um pouquinho mais de informação, mas a de hoje já vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre os bastidores da psicoterapia reencarnacionista. Como que ela aconteceu, como que ela surgiu, o que isso trouxe aqui para o mundo, por que ela surgiu no Brasil, a gente vai falar sobre todos esses detalhes, essas nuances, e vocês vão poder conversar justamente com quem criou a psicoterapia reencarnacionista. Perfeito? Então, antes de trazer o nosso convidado especial, tá? Eu queria que vocês soubessem, o nome dele é o Dr. Mauro Kiewitko, uma pessoa muito especial. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Nasceu 17 de novembro em 47 em Porto Alegre, ainda mora por lá. Se formou em medicina pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, se especializou em homeopatia, em terapia floral e ele é o fundador da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, carinhosamente abreviada com a sigla ABPR. Perfeito? E ele não trabalha só com isso, é uma pessoa que já criou muito conteúdo. Recebeu hinos espirituais com 3 CDs, hinos de amor, hinos de paz, hinos de fé, que estão todos ali à disposição no YouTube. Ele é autor, você gosta de livro? Ele é autor de 19 livros, tá? Alguns livros que são físicos, outros que vão estar em e-book, e entre eles tem O Autismo e a Reencarnação e tem Fogo Selvagem e Reencarnação. Todos estão dentro do clube de estudos que ele tem ali para vocês, correto? Então, deixa eu trazer aqui para vocês Dr. Mauro. Dr. Mauro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Olha, Cristiano, o prazer é meu. Para mim, eu te conheço há tanto tempo, há quantos anos, né, Cristiano? Nós começamos a conviver lá no curso de formação aí em São Paulo e eu tenho acompanhado a tua trajetória. Parabéns, sempre te achei uma pessoa brilhante, brilhante, sim, super inteligente, super bom de coração, mediúnico, espiritualista de carteirinha. Então, para mim, eu acho que é a primeira vez que eu venho no teu programa que eu lembro, né, Cristiano? Parece, É a primeira vez e sempre que tiver uma brechinha a gente vai te puxar de volta aqui, Dr. Mauro. eu vou É aceitar. uma honra muito grande. E vou contar para o público por que é uma honra muito grande. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito especiais nessa encarnação. Eu conheci várias pessoas que eu chamo de mestres, mas eu sei que ninguém é mestre de nada, né? Mas eu gosto de honrar o conhecimento de quem mudou minha vida. Então, dentre eles, Fancholan, o Plínio, Wagner Borges, Dr. Mauro, mas foi com o conhecimento que eu obtive na psicoterapia reencarnacionista que ampliou demais o meu contato com o inconsciente, ampliou demais a minha própria mediunidade, o meu contato com os próprios mentores espirituais, tudo isso dentro de uma maneira muito simples e muito profunda e muito bem organizada, que é a psicoterapia reencarnacionista. Então,
Na pandemia, eu lembro que foi durante a pandemia que eu fiz o meu curso, né? Não estava acontecendo a pandemia, eu comecei o curso, aí veio a pandemia. Então muita coisa mudou. A pandemia veio transformar muita coisa e eu me transformei muito junto com a pandemia. E o que teve de maior impacto para mim na pandemia foi justamente estar cursando a psicoterapia reencarnacionista. Foi algo assim que foi um divisor de águas. Deu uma explosão na mediunidade, eu tive um contato muito mais a fundo com os mentores espirituais e eu pude desenvolver um trabalho muito profundo que as pessoas conhecem aqui como a Elemental University, que é esse canal aqui. Então, doutor Mauro, dá um bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que está te assistindo. Então, pessoal, assim, ó, eu vou contar um pouco da história da psicoterapia reencarnacionista, porque, na verdade, agora em 2026, vai estar fazendo 30 anos. E eu comecei a raciocinar lá em 1996, comecei a pensar se eu acredito em reencarnação, porque naquela época eu era médico homeopata e terapeuta floral. O Conselho Regional de Medicina não era muito simpático a médicos que trabalharam com terapias não reconhecidas, e eu estava sendo convidado a comparecer ao conselho para tomar muito cafezinho, e entre os cafezinhos, julgamentos também. Para julgamento, julgamento mesmo, com juiz, advogado de acusação, advogado de defesa. O meu advogado de defesa, Cristiano, foi o doutor Constantino, foi o advogado que absolveu uma pessoa que estava sendo acusada de ter assassinado uma outra pessoa, utilizando uma psicografia do Chico Xavier. Meu Deus. Talvez você tenha tido conhecimento disso. Ele conseguiu absolver aquela pessoa com uma psicografia do Chico Xavier. Meu Esse doutor Deus. Constantino é de Porto Alegre, ele me defendeu. Fui julgado várias vezes no conselho, nunca por ter infringido alguma coisa, mas simplesmente por estar trabalhando com uma terapia que, na época, era vedada ao médico, que era a homeopatia. Depois mudou, e aí a homeopatia passou a exclusividade médica, embora isso não funcionou. E então tem a maior parte dos homeopatas são não médicos. Naquela época, eu comecei a pensar, veio na minha cabeça assim, como se fosse uma voz, me questionando se eu acreditava em reencarnação, por que que eu ia apenas até a infância das pessoas, porque o médico homeopata, ele acaba se tornando meio que um terapeuta também. A Sim. gente tem que conhecer a pessoa, os sentimentos, a vida. Então, o homeopata é uma espécie de um terapeuta, psicoterapeuta. E eu estava com uma senhora me contando uma infância terrível e chorando, e eu estava do lado dela, eu sou muito emotivo também, do lado dela, de mão dada, consolando, e sobre a infância. E aí, daqui a pouco, me veio na minha cabeça assim: por que que eu estou indo só até a infância das pessoas? Se eu sou reencarnacionista, por que que eu não vou mais para trás? Só que naquela época, Cristiano e as pessoas que estão aqui, a terapia de regressão não era como é hoje, ou de uns anos para cá. A gente ouvia falar que existia nos Estados Unidos o Dr. Brian Weiss, que existia lá na Europa o Hans Dedan, mais um ou dois e só. Não tinha livros, não tinha novela, tudo isso que tem hoje, né, Cristiano? A reencarnação até tentando na moda, digamos, o que é muito bom, né? Finalmente, né? Está retornando à memória da humanidade. Naquela época, não. Então, assim, mais para trás, eu pensei, é claro, a infância é a continuação da nossa vida e todos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, só vão até a infância. Bom, por uma sincronicidade, ou essa ideia já me preparou para isso, dali uma semana, 10 dias, alguma coisa assim, naquela época a divulgação não era assim pelo Instagram, pelo Face, era por folhetinhos que os propagandistas colocavam embaixo das portas dos médicos, dos terapeutas. Eu chegava de manhã e tinha assim vários panfletinhos. Eu olhava e botava no lixo. Mas num certo dia, estavam 10, 12, 15 embaixo assim da porta, na entrada do consultório. Eu peguei para dar uma olhada e tinha um que era uma divulgação de um curso de formação em TVP da doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma psiquiatra de São Paulo, dos maiores nomes da terapia de regressão no Brasil e no mundo. E quando eu olhei aquele folhetinho, terapia de vidas passadas, eu falei, aí me veio ir mais para trás. Ah, tá. Então eu acho que aquela ideia, aquela voz que eu escutei, veio na minha cabeça, mas estava me preparando para esse curso. Me inscrevi, entrei e fiz. Bom,
E aí, nem precisa te falar que meu horizonte fez assim, fluf, porque até a infância é uma coisa, né, Cristiano? E para Quando vai pra vidas trás, a passadas, história muda. nossa, saber que existe, que legal, mas ir, recordar, e os alunos fazendo uns nos outros, como é o nosso curso também, um outro método, né? Aquilo é incrível, aquilo abre uma porta assim que nunca mais fecha. E ali eu fui desenvolvendo a psicoterapia reencarnacionista. Eu ainda não imaginava, Cristiano, que ali ia crescer tanto. Tudo começa pequeno, na verdade. Eu queria, quando eu comecei a ver a maravilha que era recordar vidas passadas, desligar as pessoas de situações que causavam e causam as fobias, o pânico, a depressão, fibromialgia, hoje em dia o pênfigo bulhoso, a epidermólise bulhosa, o autismo. Mas lá naquela época eu tava, ainda não estava bem atento à grandiosidade, Cristiano, de recordar vidas passadas, recordar como nós viemos sendo há séculos, como nós somos hoje, abrir esse panorama, como quem vai assistir uma série ou uma novela e não recorda dos capítulos anteriores, sabe, de ontem, a gente não recorda, como se tivesse iniciado esse ano 2025 e a gente não recordasse 2024, 2020, 2015, ele ficaria perdido. Os espíritos encarnados eles se perdem aqui na Terra porque não recordam o passado. Bom, e aí eu comecei a Tem muito desenvolver e tabu, né, foi. doutor Mauro? Tem muito tabu para que não se recorde do passado, né? Mas é puro tabu mesmo. Olha, eu não sei se é tabu ou é resistência, viu, Cristiano? Porque assim, é muito difícil. Eu vejo por mim e por ti não, mas eu vejo assim, profissionais da área da saúde, eu tenho falado muito agora até eu já parei com dermatologia, agora dei um pulo para cá, tá? Tenho falado com dermatologistas a respeito do sucesso que nós estamos tendo no tratamento com pessoas com o fogo selvagem, que é a epidermólise bulhosa ou o pênfigo bulhoso. E nós estamos tendo um sucesso absoluto, com melhoria Para de 80% a para quem não 100%. conhece, é aquele problema de pele gravíssimo, né? É uma coisa muito séria, onde a pessoa vai descamando, vai criando ferida e não consegue chegar num tratamento muito interessante pelo convencional, né? Não, pela medicina convencional, pela dermatologia, é uma doença sem origem conhecida. Acredito que é genético, mas nós estamos trabalhando na pré-genética, né, o Cristiano? A medicina já chegou na genética, já é um grande passo. Mas agora tem que ultrapassar a genética e ir para a pré-genética. E a pré-genética são as vidas passadas. Que Bom, tipo de para aquele. resultado que teve com a psicoterapia reencarnacionista no fogo selvagem? Nessas pessoas que têm essas escarras, esses machucados que vão acontecendo com bastante intensidade? O Cristiano, assim, ó, eu tenho 12 casos. Nós temos um grupo gratuito, que é o Grupo São Miguel, que eu coordeno. Nós temos 18 psicoterapeutas reencarnacionistas, todas mulheres, com altíssima mediunidade. E nós temos, por enquanto, 12 casos. Os resultados, Cristiano, é de 80 a 100% de cura. É Caramba, algo isso é assim. muito. Não, e nunca fui mentiroso, e agora que eu fiquei velho que vou começar a mentir, é algo impressionante através do acesso, recordação e desligamento das vidas passadas, onde houveram traumas terríveis. Traumas assim, o Cristiano, de destruir o corpo da pessoa completamente, a ponto de afetar o perispírito, o corpo astral. 10 casos dos 12 foram queimadura, fogueira, incêndio, fogueira da Inquisição, morte por lava de vulcão, explosão numa mina, um avião que caiu na guerra, era o piloto. Bom, 10 casos foi queimadura, fogo e incêndio. Dois casos foram uma por morte por um soterramento de neve, que morreu congelado e destruiu o corpo da pessoa, e o outro um afogamento no mar gelado que também destruiu o corpo da pessoa. E o mais lindo, digamos, né, o Cristiano, nessas recordações, é necessário 4, 5, 6 sessões para cada pessoa. O mais lindo, além de poder desligar e já ver a melhora, são as descrições dos tratamentos quando chega No plano no plano espiritual. astral, no mundo espiritual. São tratamentos maravilhosos, com luzes, com cores, com sons. Essas pessoas que tiveram esses traumas horríveis,
de reconstituição do que chamam de perispírito, que é o intermediário, né, entre o corpo astral, aquelas piscinas com aquela água especial, e recordando a melhora deles quando estavam no mundo espiritual, toda a recordação de todo o período intervidas, no plano astral, até ficarem super bem e não terem mais nada. E isso promove o Regeneração completa. desenvolvimento completa, desde a do trauma, toda aquela vida, o pós-vida, tudo é recordação, a chegada no mundo espiritual, o tratamento e o período intervidas até tudo ter passado, ter ficado ótimo. Essa simples recordação, desde a da vida que os mentores disponibilizam. Nós temos uma ética muito rígida, posso dizer, não somos nós que conduzimos, os mentores que disponibilizam quais vidas passadas podem e devem ser acessadas. Também não estimulamos o reconhecimento de pessoas, que pode causar um dano psicológico muito grande. Então, essa simples recordação, desde a da vida que teve aquele trauma, até quando já estava no passado, lá no Intervidas completamente bem, desloca, a palavra é essa, desloca a sintonia daqui para cá. Alguém pode perguntar, né, Cristiano, mas como é que pode assim recordar uma vida passada e trazer um benefício para a vida de hoje? A resposta é: o tempo não existe e dentro do inconsciente tudo é presente. Então a Exato. gente fala vida passada, mas não é vida passada. Uma vez eu participei aqui em Porto Alegre de uma entrevista na televisão com o Dr. Brian Weiss, aqui na TV RBS, que é da Rede Globo. Ele veio fazer uma palestra em Porto Alegre e me convidaram para ficar com ele lá no estúdio, sendo entrevistado também. Imagina do lado do Dr. Brian Nossa, Weiss, que, que é um, que honra. é um monumento, né? E estava eu, ele, o intérprete e a apresentadora. E no final, já que eu estou falando, vou contar então. No final, ele veio com o intérprete na minha direção e eu fiquei assim até nervoso. Imagina assim, o Brian Weiss, que é um ícone, né? E ele falou alguma coisa em inglês para o intérprete e o intérprete me transmitiu em português que o Dr. Brian Weiss estava me reconhecendo, Cristiano, como um grande amigo dele do tempo da Mesopotâmia Olha só, e que nós já trabalhávamos com regressão naquela época. naquela. E ele passou a me encaminhar pessoas brasileiras que queriam se tratar com ele, ele passou a encaminhar para mim. Bom, mas o que eu quero contar? Que quando ele me falou que nós somos grandes amigos na Mesopotâmia, eu achei maravilhoso. Eu já estava simpatizando muito com ele. Eu notava que ele estava, sabe aquela empatia que cria assim, né? De E aí imediato, né? eu, imediato assim, né? Aí eu pedi licença, eu poderia fazer uma pergunta para o Dr. Brian Weiss, e ele falou, yes, yes, via intérprete. Aí eu perguntei que, já que o Dr. Brian Weiss trabalha com progressão de memória, as pessoas recordando, acessando, não é recordando, acessando vidas futuras, eu queria perguntar para o Dr. Brian Weiss se essa vida que nós estamos agora, então, é uma vida passada. Isso aqui ele respondeu, yes, yes, yes. Cristiano, nós estamos numa vida passada, Cristiano. Tudo E acontecendo ao mesmo agora, tempo, né? tudo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo Exatamente. tempo. É. E é muito Bom, interessante, de tudo isso que você trouxe, esses conhecimentos que a gente pega no. Vamos dizer assim, no plano espiritual. Porque todo mundo pensa assim, quando você fala, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista. Eles, por não conhecer, vão associar com terapia de vida passada e vão puxar para aquele pensamento, vai estudar só o que a pessoa viveu na Terra em outro momento. E não é. Tem a condução dos mentores para o plano espiritual e a maior parte, pelo menos isso, agora não é a PR falando, sou eu falando, minha opinião pessoal. A melhor parte, né, a cereja do bolo, tá no acesso do plano espiritual, porque ali você troca uma ideia com os mentores e muitas vezes troca uma ideia em tempo real, nem sendo no passado. Você observa as práticas que eles fazem de terapia, de cura. Nossa, quantas que eu já anotei, já destrinchei e a gente transforma essas terapias que a gente observa lá em terapias que a gente aplica aqui, né? Toda a temporada dos curadores a gente tirou tudo ali dessa parte. Então é muito rico esse contato que a gente pode chamar de fora da linha do tempo, diretamente ali com os mentores espirituais. E é muito interessante você conseguir entender e observar que grandes pensadores do passado, você pega Einstein tentando explicar para as pessoas que o tempo não existe. A gente até começa a entender, mas quando você faz a psicoterapia reencarnacionista,
não tem mais dúvida sobre isso. Aquilo vira uma certeza. Você consegue entender que está tudo integrado no mesmo espaço-tempo, né? Então, é muito claro, mas são coisas que é como tentar explicar para as pessoas verbalmente como é que é nadar. A pessoa vai ter que entrar na piscina ou no mar, vai ter que dar umas braçadas para entender o que é nadar, né? Que por mais que a gente fique aqui horas falando, elas vão ter que procurar um profissional, passar pela psicoterapia reencarnacionista para sentir isso daí na pele. Mas você estava falando, desculpa ter te cortado. Ah, lá, que isso, nós estamos num bate-papo aqui. Ô, Cristiano, você sabe que, já que tu falou isso aí, a, a maior parte das pessoas ainda acredita, e isso é absolutamente normal, porque uma psicoterapia baseada na reencarnação, que eu saiba, ainda não existia. Agora, com a psicoterapia, porque uma coisa para mim é terapia. Terapia para mim é que a gente fala, tem que fazer terapia, estou fazendo terapia. Para mim, terapia é algo focal. Vou tratar a fobia, vou tratar um pânico, uma depressão resistente, uma fibromialgia, uma enxaqueca. Para mim, isso é terapia. Psicoterapia já entra o psico. Entrando o psico já é a parte psicológica, a parte psíquica da pessoa. A nossa escola é psicoterapia reencarnacionista, uma nova visão psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, baseada na reencarnação, visando o quê? Tu eu sei que sabe, vou falar para quem ainda não sabe. Visando o quê? Nos ajudar a saber para o que nós reencarnamos, qual é a nossa proposta de forma íntima, o que viemos fazer aqui no chão dessa vez, como realmente aproveitar a encarnação. Alguém pode perguntar, mas como é que a gente pode saber disso? É extremamente simples. Basta recordar 7, 8 vidas passadas e vermos, não é tão importante quem nós somos, vermos nessas vidas passadas como nós fomos. É mais importante para a psicoterapia como nós fomos do que quem nós fomos. Quem nós fomos, fomos, e quem não fomos, seremos. Então, como nós fomos? E vou usar aqui uma analogia ao Cristiano que simplifica ao máximo isso aí. Por exemplo, se alguém aqui tem um automóvel, ok? Então, acho que todo mundo tem, digamos, né? E já teve 2, 3, 4 automóveis antes, estou falando dessa vida, antes. Bom, quando a gente troca de automóvel, o que a gente faz? Vai numa loja, numa concessionária, dá o nosso carro, veículo, automóvel é um veículo, e troca por outro veículo, sai daquele carro, daquele veículo, e entra no outro e sai. Bom, o que mudou? O veículo. O que é o corpo físico? Um veículo. De uma encarnação para outra é como trocar um automóvel por um outro. Depois, mais adiante, troca aquele automóvel por outro automóvel. Trocou de veículo. Então, eu quero dizer para todos vocês que provavelmente há 1000 ou mais anos, todos vocês eram muito parecidos com vocês são hoje. Como é que eu sei isso? Porque eu, vocês e todos viemos trocando apenas de automóvel, de veículo, vida após vida. Ainda é o Estamos mesmo aqui agora, motorista, né? é o mesmo motorista. Percebe como é simples a gente saber qual é a minha proposta de forma íntima? É melhorar o que a gente vem melhorando aos poucos, continuar melhorando hoje. Mas como é que eu posso saber o que eu venho melhorando? Recordando os automóveis anteriores e as vidas anteriores, abrindo um panorama, e a gente vai recordando, recordando, recordando até hoje. É como assistir uma novela ou uma série que a gente vem assistindo os capítulos, tudo assim. Ah, eu estou entendendo, agora estou no capítulo atual. Agora, se a gente não recordar os capítulos anteriores, a gente fica perdido. O que é a psicoterapia reencarnacionista? Ela abre esse panorama, a gente recorda 500, 1000, 1500 anos, várias encarnações, vários automóveis, vários veículos, mas o mesmo motorista chega aqui agora, agora eu sei. Eu venho reencarnando para aprender a não me magoar com os fatos da vida. Eu venho reencarnando para não me isolar, como eu venho me isolando há 1000 anos. Eu venho reencarnando para curar a vaidade, o orgulho, a prepotência. Eu venho reencarnando há séculos para curar essa ilusão de ser menos, a baixa autoestima, ou ficar triste, ou me suicidar, etc. Ou seja, é apenas abrir um panorama para trás, chegar no hoje, no capítulo atual de hoje. Agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, e agora eu sei qual é a minha proposta de forma íntima,
e agora eu sei aproveitar a encarnação para que não seja mais uma que não deu certo. E é muito interessante, porque a gente vai estudando toda essa comparação e quando a gente está no plano espiritual, um pouquinho antes de encarnar, a gente se anima, se prepara, fala, vou descer lá, eu vou fazer e vou acontecer nessa escola Terra aí. E a gente vem para a Uhum. escola Terra e o desejo é que a gente acabe se formando aqui na escola Terra e quando volte para o plano espiritual, você volte com aquela sabedoria que você veio buscar. Mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes a gente volta todo estourado, todo danificado pela nossa própria incapacidade de lidar com algumas coisas básicas que acontecem aqui na Terra. Né? E quando a gente está ali no plano espiritual, na chegada, novamente, voltando ao plano espiritual, muitas vezes chega um ponto onde a gente recebe um tratamento, depois do tratamento, quando a gente abre a escuta, vários mentores vão ter conversas com a gente, vão fazer terapias com a gente, vão explicar sobre onde que a gente vacilou, o que precisa fazer para melhorar, como é que a gente pode crescer, acrescentar, até que a gente se preparar de novo para descer de novo para a escola, crente que a gente vai acertar tudo de novo, e muitas vezes a gente chega aqui e cai em maia, né? Cai na ilusão e acaba deixando de lado todo aquele projeto de desenvolvimento, assim como uma criança que vai para a escola, ela não está pensando na matemática, ela não está pensando na história, na geografia, ela está pensando no lanche, no recreio, no menininho que ela gosta, na menininha que ela gosta, em jogar bola, em brincar no pátio, não está pensando na grade. Muitas vezes a gente passa pela vida igual uma criancinha mesmo, né? A gente está ali focado em, tá, eu vou ganhar o meu, eu vou ter o meu sucesso financeiro, e é isso. Isso é importante, claro que isso é importante, isso é fundamental, você ter um sucesso financeiro, uma boa saúde, mas e o resto? O que você veio fazer aqui, né? O que você veio desenvolver? E quando você busca essa terapia, é uma chance que você tem de estar ali buscando, né, junto a esses professores dessa escola Terra aqui embaixo, conversando com eles, o que você pode melhorar. Eles dão uma olhada no teu histórico escolar, né? Igual se você está numa escola qualquer, tá para repetir de ano, você dá um pulo na diretoria e fala, professor, olha meu histórico escolar aí, eu tô com dificuldade em história aqui, vê o que eu posso estudar, o que eu posso fazer para melhorar. Ele olha o teu histórico escolar ali, ele pode te orientar, ele é um orientador, ele tá ali para isso. A mesma coisa na Escola Terra, a gente tem esses mentores que são orientadores aqui da escola, professores, diretores, e a gente entrando em contato com eles, seguindo o que eles estão passando, a gente consegue fazer esse estudo de forma segura, que na minha opinião é o que tem de melhor na PR, é o grande diferencial da PR. Esses mecanismos de segurança, você deixar na mão do mentor o que eles vão te mostrar, deixa na mão do mentor o que eles vão te orientar, e você utiliza disso que foi visto, dessa orientação, para dar um gás nessa encarnação, para não ficar patinando tanto, né? Porque uma coisa é fato, a gente já viu muita regressão por aí. O que a gente mais vê é repetir as mesmas tolices, a gente repete, e repete, e repete, e repete, e repete, né? Então fica um pouco mais fácil, a gente dá uma acelerada. As pessoas falam, eu quero transcender, eu quero quebrar a maia, né? Eu quero quebrar a ilusão. Tá, mas o que você faz para isso? O que você faz para descobrir quais são as suas tolices de várias vidas para dar uma quebrada nelas, né? Então, É. falando nesse desenvolvimento, Dr. Mauro, eu como também sou um realizador de projetos, várias pessoas são, e aqui no canal a gente incentiva muito que as pessoas desenvolvam o seu contato com os mentores, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam lembrar dos seus projetos e desenvolver seus projetos. Eu queria fazer uma pergunta pessoal, né, diretamente para você. Não foi fácil montar uma organização tão grande que hoje já está a nível mundial. A psicoterapia reencarnacionista hoje ela é uma associação que já está ali em vários pontos no mundo, no Brasil inteiro. Eu imagino que você tomou muita porrada para chegar onde você chegou, né? Muito tapete sendo puxado, muito jogo de cintura, muita gente que não gosta de nada disso. Eu queria perguntar para você, como que foi lidar com tudo isso, Dr. Mauro? Onde você tinha dentro do teu coração uma certeza de onde você queria chegar com isso, né? Mas o mundo externo nem sempre está tudo preparadinho. Como que foi para você lidar com essa parte de dificuldade? O Cristiano, esses dias, eu sou escorpião, eu tenho a lua e ascendente em Capricórnio. Então, eu sou muito persistente, assim, e o meu sol, ele está na casa 11, que é a casa da humanidade. Então, o escorpião é aquela pessoa que veio para revolucionar, e o meu sol está na casa 11, a casa da humanidade, a casa do aquário, e eu tenho Mercúrio lá também. Bom,
Esses dias, agora um poucos meses atrás, eu fui fazer umas contas. Como eu tenho muito Capricórnio, eu sou muito de olhar para frente, para frente, para frente, para frente. Eu fui pensar assim, em 1996, eu nasci em 47. O Cristiano, eu tinha 50 anos. Mas há pouco tempo que eu fui me dar conta. Quando começou a vir na minha cabeça aquela questão de ir para trás, e depois um dia eu comecei a desenvolver a psicoterapia reencarnacionista, e daqui a pouco eu fiquei tão apaixonado, porque um dia eu tava insone naquela época, que para mim dormir é meio difícil, assim, sabe? A minha cabeça não para. E eu peguei um livro, naquela época lá em 97, por ali mais ou menos. Eu peguei um livro da estante só para dar um soninho, sabe quando tu pega um livro para ler, para dar um soninho assim? Eu peguei e era o Obreiros da Vida Eterna. Aí eu peguei e abri aleatoriamente e meu olho foi direcionado direto para um parágrafo que tinha uma expressão personalidade congênita. Aí eu fui olhar melhor, era uma parte de uma palestra de um psiquiatra chamado Dr. Barcelos, realizada lá no nosso lar em 1946. O Chico trouxe esse livro, transmitido pelo André Luiz, e naquele trechinho, o Dr. Barcelos, psiquiatra, lá numa palestra no nosso lar, ele falava: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em evolução progressiva e tal. Sabe o que é personalidade congênita? Eu sei que sabe. Você sabe o que é personalidade congênita, pessoal? É aquela personalidade que nós, o motorista do automóvel, viemos apresentando há séculos, mantendo aquelas características de personalidade, trocando de automóvel, trocando de veículo, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, chegamos aqui com a mesma personalidade. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas basicamente a mesma personalidade. Como é que o André Luiz chamou, o Dr. Barcelos também, personalidade congênita? Isso não quer dizer que é congênito de familiar. Não, é congênito porque é nosso. O que é personalidade congênita? Significa assim, eu sou como sou porque eu nasci assim na infância que eu cocriei. Básico. E isso se tornou o pilar da psicoterapia reencarnacionista. Nós estamos fazendo o que o André Luiz solicitou. A palavra é precisamos divulgar no mundo. Por quê? Qual é a importância da personalidade congênita? Ela é a pista para aquele que todo reencarnacionista sempre quis saber. Qual é a minha proposta de reforma íntima? A gente recordando vários capítulos, trocando de automóvel, reconhecendo que a gente vem mantendo basicamente a mesma personalidade, as superioridades e as inferioridades que ainda temos hoje. A gente encontra a nossa personalidade congênita e a gente encontra a nossa proposta de reforma íntima. Alguém pode dizer, puxa, que maravilha! Quer dizer que eu faço tratamento com o Dr. Mauro e eu faço a minha reforma íntima? Não. Você fica sabendo em que tem que melhorar. O restante é entre você e o seu psicoterapeuta. Então, nós fazemos a psicoterapia reencarnacionista, ela abre uma janela. Agora eu sei para que eu venho reencarnando há séculos, agora eu entendo para que eu reencarnei, o que estou fazendo aqui no chão, qual é a minha missão. A missão é a evolução espiritual, é a reforma íntima, essa é a missão. Agora eu sei. O que eu faço agora? Arregaçar as mangas e mãos à obra. Perfeito. Aqui no canal, Dr. Mauro, a gente sempre incentiva as pessoas que elas busquem não só a reforma íntima, mas também trazer algo para o servir, né? O que elas podem fazer, onde elas vão estar servindo e ajudando no coletivo também, né? Mesmo que a pessoa às vezes não seja esse o trabalho dela, mas ela pode ter ali um voluntariado que ela participa, alguma coisa que ela faz para se desenvolver. E independente do trabalho que as pessoas fazem, se é em voluntariado, se é algum projeto assistencial, se é um trabalho como o seu, por exemplo, de fundar uma associação, algo muito... Independente do tamanho, são coisas que elas estão um pouco na contramão do que a gente vem observando aqui embaixo na Terra. Né? Você tem aqui hoje em dia uma degradação cultural, uma degradação da música, uma degradação da literatura, uma degradação de tudo que é cultura. Em troca de prazeres rápidos, prazeres superficiais,
né, de muita tecnologia com pouco conhecimento na tecnologia. Então, às vezes, quando a gente vem abrir um pouco, trazer um pouco de luz aqui embaixo, o público às vezes não recebe da melhor forma. Claro que se a gente for colocar na ponta do lápis, se todos os nossos projetos estão andando, claro que aconteceu muito mais benesses do que dificuldades. Mas eu tenho visto que hoje em dia tem muita gente com depressão, muita gente largando projetos bonitos, muitas pessoas largando trabalhos bem luminosos, porque às vezes não está dando conta. Então, de acordo com as dificuldades que você enfrentou, né, e imagino que ainda enfrenta, ainda enfrentará várias, porque estamos na Terra é assim que funciona. O que você faz para lidar com as dificuldades dentro do projeto da BPR? Porque a minha ideia com essa pergunta é que as pessoas que estejam te ouvindo possam se inspirar e falar, pô, Dr. Mauro é alguém humano, tá ali, ó, alguém que também tá ali igual a gente, e se ele consegue, poxa, então eu também consigo. Então, dentro da tua experiência, com as dificuldades que chegam dentro dos projetos, o que te norteia para seguir levando adiante, apesar das dificuldades? Tá. Então, eu vou fazer um resuminho de 3 minutos, lá do início até agora. Não sei se vai ser 3 ou 5, em todo caso. Quando eu comecei, era só eu. Eu tinha 50 anos de idade, já era médico, médico homeopata, atendia, tinha consultório e tudo, né? E quando veio, assim, na minha cabeça a questão da psicoterapia reencarnacionista, eu posso falar assim, Cristiano, era todo mundo que eu conhecia era ou era contra ou era indiferente. A minha família achou que eu estava enlouquecendo. Os psicólogos que eu falava diziam, não, mas isso é religião. Eu dizia, não é religião. Isso é uma nova psicoterapia baseada na reencarnação. E reencarnação não é religião. Reencarnação é uma lei universal. Os meus colegas médicos estavam me processando, porque eu estava trabalhando com homeopatia. Depois, quando eles foram meio que me soltando, que com o doutor Constantino, ele me absolvia sempre. Eu comecei a trabalhar com a terapia floral. Em uma época, até morei numa comunidade, quando eu tinha cabelo e tudo, falava com as flores, mas isso é outra história. Aí começaram a me processar porque eu trabalhava com terapia floral. E o doutor Constantino me absolvendo, vários julgamentos. E depois eu comecei a desenvolver psicoterapia reencarnacionista. Eu acho que meus colegas médicos cansaram de mim, o Cristiano, porque nunca mais me chamaram. Bom, aí eu fiquei muito entusiasmado e pensei assim, eu preciso desenvolver essa nova visão psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, agregando a reencarnação. E eu dava curso de florais, escrevi livro de florais naquela época. Aí comecei, a primeira turma foi aqui em Porto Alegre. Tu sabe, né, Cristiano, a importância dos monitores numa turma. Os Sim. monitores são aquele suporte para o ministrante. Mas a primeira turma, Cristiano, como era a primeira turma, evidentemente eu não tinha monitor. Abri uma primeira turma, achei que ia chegar umas 10, 12 pessoas, chegaram quase 50 alunos. Na primeira Caramba, turma, e eu sem monitor. E era um curso de 1 ano só, agora já é de 2, né? Era 1 ano só. Cristiano, passei 1 ano dando aula e fazendo, naquela época chamava regressão, agora chamamos de investigação do inconsciente, para mostrar que o nosso trabalho é a continuação do mestre, Dr. Freud. Ele mandou abrir o inconsciente. Os seus seguidores se contentam com atos falhos, alguma coisa assim. Nós estamos seguindo a orientação do mestre, abrindo o inconsciente, investigando o inconsciente. Mas o que encontramos lá dentro? As vidas passadas. Mas naquela época, eu comecei, então, a primeira turma aqui, eu fazia tudo. Eu fazia 10, 12, 15 sessões de regressão por dia. Era uma verdadeira nossa, que maratona. loucura. Bom, depois dei mais umas 2 turmas em Porto Alegre e comecei a abrir o Brasil. Levei a psicoterapia reencarnacionista para Santa Catarina, Minas Gerais, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, nem lembro mais. Eu comecei a levar para vários estados. E tudo eu. Pegava um avião, ia, chegava numa cidade, ninguém nunca ouviu falar em Mauro Crítico, ninguém nunca ouviu falar em psicoterapia reencarnacionista, mas a sensação que eu tinha, Cristiano, é como se eu tivesse sendo teleguiado, digamos assim. Eu ia com uma convicção que eu ia chegar e ia organizar uma turma e que ia dar certo. E vou te falar assim, ó, eu não sou nenhum super-homem, uma pessoa especial, sempre dava certo. Aonde eu chegava numa farmácia homeopática,
num centro espírita, em algum lugar, conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém, e daqui a pouco eu ia organizando, fazia uma palestra, um workshop e tal. Daqui a pouco ficava 2, 3 meses indo e voltando para aquela cidade, tudo às minhas custas, que não existia a ABPR ainda, era eu e eu. E assim, Cristiano, para encurtar, hoje em dia nós já estamos com 28 ministrantes de curso, já estamos com curso de formação em 14 estados do Brasil. Tive agora recentemente no MEDNES 2025 apresentando a psicoterapia reencarnacionista, venho me comunicando com as mais de 80 AMEs regionais. Sabe o que é isso? 80 AMEs regionais. Venho me comunicando com todos, explicando o que é a psicoterapia reencarnacionista, que, digamos, é um braço psicoterapêutico do Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia maravilhosa, e agora chegou um braço psicoterapêutico. Fala-se em reencarnação, ok. Fala-se em reforma íntima, ok. Como é que se faz a psicoterapia reencarnacionista? Fala, se faz assim, assim, assim. O nosso trabalho, Cristiano, ele é a Metodologia, né? é um método. Tu sabe, tu fez curso, tu é psicoterapeuta reencarnacionista, é um método. Como é que eu fico sabendo qual é a minha proposta de reforma íntima? Assim, 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 assim. Como é que eu faço a reforma íntima? Assim, assim, assim. E se a pessoa tem fobia, pânico, depressão, fogo selvagem, etc., que a origem é no passado, como é que se faz para melhorar ou curar? Tem que ir lá no passado, recordar vida após vida, 3, 4, 5, 6, desligar, 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 pela simples recordação, melhora. Cristiano, tu sabe, as pessoas precisam saber, é extremamente simples. É a É simples e psicoterapia. funcional, né? Chega a ser prático. Nossa, Mas a gente tem que compreender, né, que se alguém de repente não acredita, é porque a pessoa não tem o embasamento. Porque, vamos combinar, até alguém que está aberto, falar, eu quero aprender, ela vai patinar estudando muito durante 1 ano e meio, 2, para aprender muita coisa, expandir muito o arcabouço de conhecimento dela e compreender a metodologia, porque é um método. A pessoa entra naquele esquema, naquela metodologia, ela consegue chegar no ponto onde ela precisa. Então, tem todo um esforço, tem todo um trabalho. Então, é super compreensível que alguém que não conhece o método, às vezes desacredite, porque não tem aquele conhecimento. Né? Como eu, por exemplo, não entendo nada de mecânica, eu posso olhar um problema no meu carro e falar, meu, não tem solução, mas porque eu não sou mecânico. Um mecânico que tem conhecimento, ele fala, não, calma, tem. É que você não faz a menor ideia de como é que é, mas ó, é assim. Então, tem todo um estudo, tem toda uma elaboração muito bacana. Né? Então, o pessoal que tiver, inclusive, Dr. Mauro, o pessoal que tiver afim, né, de conhecer o método, em que site eles podem estar buscando? Olha, tem dois sites. Ó. Tem o da ABPR, que é portal abpr.org, e tem o meu, que é maurocuídico.com.br. Aí Perfeito. pode entrar lá. Todas as quintas-feiras eu tenho um programa chamado Doutor Mauro Responde. 1, 2 vezes por mês tem o Doutor Mauro Entrevista. Já entrevistei o Wagner Borges, já entrevistei várias pessoas brilhantes, assim, sabe? Que Então, demais. eu já estou com 21 livros agora, em físico, o e-book está lá no meu clube de estudos, Doutor Mauro. E, olha, Cristiano, o que eu posso falar, depois de 30 anos, é que está muito bom atualmente. Está muito bom. Assim, reencarnação. Há 30 anos atrás, como eu te falei, era algo assim que ninguém falava, a não ser centros espíritas. Aqui em Porto Alegre, que eu saiba, tinha 2 centros espíritas. Agora deve ter uns 20 no Brasil inteiro. Filmes, livros. Teve uma É, novela que abriu um pouquinho também, né? Um tempo atrás teve uma abriu novela brasileira que falava, abordava sobre vida passada, deve ter ajudado um pouquinho também. os filmes do Wagner Assis, Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Nosso Lar 3, inclusive é Ajuda um amigo demais. meu particular, assim. Então, hoje em dia, ser reencarnacionista, frequentar, desenvolver, trabalhar, desenvolver mediunidade, está muito fácil. Quando eu comecei, não era assim, entendeu? Mas com o passar do tempo, as terapias alternativas, integrativas, energéticas, espirituais, porque assim, depois de ter, quem reencarnou há mais tempo, como eu, a gente vem vendo o desenvolvimento, a evolução dessa área. Então, o que eu posso dizer, assim, hoje em dia está muito bom. E cada vez mais agora com as novas gerações chegando, né, o Cristiano, que vai abrir cada vez mais.
muitos extraterrestres chegando. Olha essas crianças com 3, 4, 5 anos, com dons maravilhosos, assim. Muitos espíritos de luz reencarnando, muitos missionários, mensageiros do astral, chegando aqui na Terra. Então, assim, o que precisa, né? Vou falar uma coisa bem horrível aqui. Um discípulo perguntou para um guru, e se diz que é fato real, não sei. Ele falou assim, mestre, o que tem que acontecer para o mundo melhorar? E o guru respondeu, os velhos têm que morrer. Olha, olha o guru, os velhos têm que morrer. Eu não acho que os velhos têm que morrer, eu acho que o velho paradigma tem que dar lugar ao novo paradigma. Sim. E o novo paradigma é amor, é paz, é cooperação, é empatia, é caridade, é doação, sabe, desapegar-se de si. Tu perguntou ali, né, o Cristiano, antes que eu até não falei, o, não sei se falou que conselho que eu daria, ou como é que eu consegui fazer tanta coisa, e ainda tenho, eu estou com 77 anos, Cristiano, e desde criança eu tenho na minha mente, e eu planejo isso, que eu vou desencarnar com 94 anos. Então eu ainda tenho mais 17 anos. Alguém pode dizer, só 17? Não. Multiplica 17 anos por 365 dias cada ano. Ou Tempo pra seja, o caramba. Mauro, eu ainda tenho mais 8.000 dias. O meu projeto é levar a psicoterapia reencarnações para todo o Brasil, já está na metade, e outros países. E E já agora, começou, nesse né? Já tá indo pra fora. já está, metade do Brasil já está, agora ainda quero conquistar, entre aspas, o restante do Brasil. Já estamos conversando com pessoas da Espanha, de Portugal, da Argentina, do Uruguai, de levar a psicoterapia reencarnacionista para o restante do Brasil e para outros países. Porque a reencarnação, Cristiano, tu sabe, não sei se quantas pessoas sabem em geral, a reencarnação sempre foi considerada um assunto religioso e espiritual. É e vai continuar sendo para sempre. Mas a reencarnação é também um tema da área da saúde. E a psicoterapia reencarnacionista, investigação do inconsciente, veio trazer essa boa nova. Reencarnação é um assunto da área da saúde. E agora, daqui a uns 100 ou 200 anos, né, então agora, a reencarnação vai ser um tema social. Quando a humanidade recordar que ninguém é, que nós apenas estamos brancos, estamos negros, estamos brasileiros, estamos argentinos, estamos russos ou estamos ucranianos, estamos americanos ou estamos mexicanos. Quando a humanidade entender que a cada reencarnação a gente veste uma capa, mas que nós não somos brancos, nós não somos negros, nós não somos de nenhum país, vai começar a acabar o racismo, os nacionalismos tóxicos, o machismo, o feminismo. E eu estou lançando em breve, Cristiano, um livro novo que se chama E Putin Reencarnou Ucraniano. Conta pro pessoal um pouquinho. Eu, no programa não lembro se foi no do Samuel ou do Samuel, você me contou um pouquinho. Conta pro pessoal que tá assistindo agora um pouquinho desse livro. Bom, o título já diz tudo. O Putin, isso vai ser em 2000. É uma fantasia, mas não é uma fantasia. Ele pode um dia reencarnar ucraniano. E depois ali adiante fala também que o Trump reencarnou mexicano. Então a história, assim, parece uma fantasia, parece uma ficção, mas Mas a gente pode vê acontecer. tanto disso, né, nas regressões. Então, assim, em 2285, uma data que veio na minha cabeça, nasceu um nenê na Ucrânia e uma vidente profetizou que ele seria o futuro presidente da Ucrânia e iria se vingar da Rússia por aquilo que aquele Putin fez para a Ucrânia. E ele se tornou presidente da Ucrânia, declarou guerra contra a Rússia para se vingar daquele Putin que ele havia Que era sido. ele mesmo. Foi se O vingar que que eu dele estou mesmo. falando? Exatamente. O que que eu estou falando, Cristiano? Da Maia. Eu estou falando da Maia, que é a super identificação com o personagem. Por exemplo, o Putin, ele não é russo, mas ele acredita que é russo. E aí Se ele acontece reencarnar tudo isso. ucraniano, ele vai acreditar que é ucraniano. Bom, e o Trump, né, dentro dessa fantasia, que é uma fantasia real, reencarnou mexicano, depois de um tempo se tornou
presidente do México, e declarou guerra aos americanos porque ele girou o muro entre os Estados Unidos e o México. E ele havia sido o Trump. Parece uma piada, mas não é piada. Isso é muito sério. Isso pode acabar com o racismo, isso pode acabar com os nacionalismos tóxicos, isso pode trazer uma unidade da humanidade entre si, quando todo mundo souber que não é a casca, é um espírito, é uma gota de luz. E aí nós começaremos realmente, Cristiano, a sermos irmãos. E essa é a evolução que a humanidade tá alcançando. Ainda muito devagar, mas eu fico pensando assim, Cristiano, para mim, 99% das pessoas são muito boas. O problema, a questão, são os líderes. Os líderes que fazem guerra, que tudo isso que a gente vê. Se tu olhar aqui no Brasil, assim, por exemplo, quem é que está fazendo maldades? As pessoas fazem, mas quem é que está fazendo maldade mesmo, criando a miséria, criando tudo isso, são os que estão lá no topo da pirâmide. Mas é uma minoria, é Uma um por vez que cento. você consegue descobrir, e como é que faz para descobrir sem ser só teórico? Fazendo as regressões, você vai se ver ali chinês, vai se ver hindu, vai se ver preto, vai se ver branco, vai se ver amarelo, vai se ver em tudo quanto é gênero, classe social e etnia. E quando você, cada vez que a gente volta de uma regressão, a gente não volta mais aquela pessoa que saiu do início da regressão. Você volta você mais aquele conhecimento do novo personagem. Então sua consciência se expande, no mínimo, para mais uma nacionalidade, mais um gênero, mais uma época. Na medida que você vai fazendo várias regressões, sua consciência vai expandindo, expandindo, expandindo. Você sai da teoria e começa a perceber na prática que você não é aquilo. Por exemplo, só que a gente tem que, inclusive, tomar um pouco de cuidado. Eu lembro que, dando um curso lá no meio da Amazônia, né, do nada eu comecei a trazer uma fala sobre o povo, né, de pele preta, e não fui falando, e o pessoal ficou muito bravo comigo. Falou, como assim, você, branco, homem, hétero, tá falando sobre isso? Só que eu tava falando aquilo, lembrando de algumas vidas minhas, onde eu fui preto, né? Já fui preto, já fui uma mulher preta estuprada, que morreu, esquartejada, estuprada. Eu já vivi muitas coisas, eu lembro dessas coisas. Às vezes, quando a gente traz essa fala por conta da consciência expandida, a gente tem que perceber que fala, opa, não é todo mundo que percebe desse jeito. Então a gente tem que pisar um pouco em ovos para conversar. Mas tudo isso que a gente bota a cara aqui para bater é para falar para vocês que estão assistindo a gente aqui agora. Cara, busca esse tipo de conhecimento, busca essa experiência, porque a partir daí você vai quebrar um monte de ignorância que você tem. E não tem nada mais evolutivo do que quebrar a própria ignorância. A gente está falando sobre a área da saúde, mas na verdade a psicoterapia reencarnacionista está falando sobre reencarnação. E reencarnação, tá na religião? Tá. Tá na área da saúde? Tá. Mas é sobre desenvolvimento consciencial, desenvolvimento humano. E a gente só desce para isso. Você só vem para a Escola Terra única e exclusivamente para isso. Então você quer aproveitar? Busca alguma ferramenta. Se não for essa, busque outra, mas alguma ferramenta que te leve para a expansão da consciência. Doutor Mauro, eu queria deixar só um belisco assim para nossa próxima futura conversa, se é que você vai aceitar. Claro, A gente poderia numa próxima conversa falar sobre o autismo dentro da psicoterapia reencarnacionista, porque você está se tornando um grande estudioso do assunto, tem livro produzido e tem um conhecimento muito bacana. E eu sempre tive um carinho muito grande por algumas síndromes, por alguns espectros, porque eu já me vi trabalhando com isso em algumas outras vidas, né? Já fui pai de Down. Um dos mentores espirituais que constroem o nosso trabalho é um mentor com Down, ele é muito especial em todos os sentidos, ele tem uma capacidade absurda de manipulação de energia. Então é bacana que na medida que a gente estuda tudo isso, a gente quebra muito preconceito que também existe para com o autismo, para com algumas síndromes, que a gente tem preconceito sobre aquilo, diminuindo aquele ser. E às vezes são seres, muitas vezes, com capacidades que nem o corpo humano nem suporta, e aí a pessoa entra em sofrimento e não consegue. A gente poderia falar um pouco sobre isso numa próxima conversa? Você toparia? Podemos falar um pouquinho agora, se tu quiser também, um Bora, pouco. são seis. Mas, Perfeito, não, manda ver, manda ver. é um tema que atualmente é um dos principais trabalhos da psicoterapia da nossa escola, via o Grupo São Miguel, gratuito, né? É o autismo. E assim, o Cristiano, eu vou dividir em dois tipos assim. A maior parte dos autistas, estou falando das sessões que nós fizemos para os autistas,
que os autistas geralmente são não verbais ou teriam muita dificuldade de deitar, recordar vidas passadas. Então, nós fazemos o que se chamaria regressão à distância, que nós chamamos de IINP, Investigação do Inconsciente Não Pessoal. Então, a gente faz para os autistas que os pais solicitam tratamento, gravamos, enviamos para os pais, eles escutam, conversamos pelo Google Meet ou pelo Zoom. Bom, eu já fiz isso, eu e o grupo, olha, talvez algumas centenas de casos já. Então já é uma experiência bem legal. O que mais apareceu? Traumas de vidas passadas, solidão, abandonos, tragédias, em pessoas, espíritos muito sensíveis. Isso ao final de cada, só para vocês saberem, ao final de cada sessão que nós fazemos para os autistas, nós temos convencionado no Grupo São Miguel que ao final nós pedimos licença para os mentores nos ensinar e transmitir ensinamentos sobre aquele caso e o autismo em geral. Então nós temos aprendido muito com as investigações, com as regressões, mas também com os conselhos e ensinamentos que os mentores transmitem ao final de cada sessão. Bom, o que os mentores nos falaram? E continuo sempre falando, que essas crianças autistas, a maioria delas, são espíritos muito sensíveis que não querem reencarnar porque tem medo que aconteça o que aconteceu no passado. Então, cria-se uma armadura energética. E essa expressão é deles, do mundo espiritual, não foi criada por mim. O que é uma armadura? Quem é que veste uma armadura ou vestia uma armadura? Quem ia para uma guerra. Mas a armadura energética. Então, eles descem para se sentirem mais protegidos. Só que, sinceramente falando, Cristiano e demais, não há uma proteção real, proteção, não tem. Talvez de espíritos de baixa frequência, talvez, mas contra as maldades do mundo, essa armadura não armadura protege, né? não protege. E, por outro lado, ela inviabiliza a comunicação do autista, que está, desculpa, o português está lá dentro, e o mundo exterior. Mas tem uma boa notícia. Os mentores sempre transmitem que é possível que essa armadura energética comece a ser dissolvida por eles. Agora, de que maneira? Como qualquer pessoa que reencarna, tem dons, tem talentos, tem vocação, tem um gosto por alguma coisa. Então, os pais e terapeutas e cuidadores de crianças com autismo, o mundo espiritual recomenda que se perceba qual é o dom, qual é a vocação, qual é o talento que aquela criança, por exemplo, tem, e disponibilizar aquilo para que lá de dentro ele enxergue. Por exemplo, se o dom é musical, colocar instrumentos ali na sala. Se o dom é ciências, também oportunizar, levar em locais, ver documentários e tal, para dar uma vontade nesses irmãos e irmãs de, entre aspas, sair lá de dentro para começar a poder exercer aquilo que eles adoram fazer e que faziam quando estavam no astral. E uma outra recomendação que já começamos a fazer e estamos divulgando também, é que nós, quem cuida de crianças, ou pais, ou mães, ou cuidadores, comecem a desenvolver a telepatia e começar a conversar com eles telepaticamente. E tem um caso muito interessante, muito incrível até, muito emocionante, que uma mãe relatou. Ela começou a praticar telepatia com a filha de 12 anos, autista não verbal, e, num certo momento, a menina falou mentalmente com a mãe, dizendo assim: finalmente alguém está falando comigo. E começaram a se comunicar telepaticamente. E a mãe começou a perguntar por que ela veio assim, do que ela tem medo, se ela não gostaria de sair e vir conviver e tal. Ou seja, percebe, Cristiano? Isso aí não é algo assim genético, doente. Não é. Não é. Doutor Mauro, eu posso te colocar em contato, inclusive, com uma outra mãe de autista que está passando a mesma coisa. Eu atendo ela e ela começou a se comunicar mentalmente com a filha, essa comunicação telepática, e, nossa, parecia que você estava falando da mesma pessoa, mas só não bate idade, então eu sei que é outra pessoa. Eu vou te colocar em contato com ela, para vocês trocarem essa experiência. Quero. E aí eu lancei o autismo e reencarnação. Agora também tem algo muito interessante.
uns 10% mais ou menos, é outro caso. São extraterrestres que vêm para cá para ajudar na evolução da humanidade e estão se adaptando ao corpo físico, à atmosfera terrestre. Então, a gente vê aquelas crianças autistas assim, que a gente sente que tem um grau em relação a amor, carinho, suavidade, ecologia, cuidado com os animais. A gente vê autistas assim. Muitos deles são extraterrestres, que estão se adaptando aqui na Ainda não Terra. sabem como é que é o procedimento aqui, estão começando a entender e por aí vai, né? Tá? É, É, exatamente. também já vi essa história. Doutor Mauro, uma perguntinha final aqui para você. Você acha, tem que ver se você está nessa sintonia, né? Porque eu lembro que era muito gostoso, toda vez que eu tinha aulas com você, no final da aula você fazia uma condução ali mental, né? E você acabou de falar sobre isso, a gente desenvolveu um pouco da capacidade. Eu toparia fazer uma condução final aqui para as pessoas fecharem o olho e só seguissem um pouquinho de alguma condução sua, nem que seja um minutinho, alguma coisinha rápida. Você toparia fazer isso? Acha que a gente tem esse tempinho? Claro que sim, ô Cristiano. Como eu sou filho de Obaruaê, eu vou tomar a liberdade assim de transmitir um conselho, então, para todos. Então, vamos fechar os olhos. Eu gostaria de pedir a todos para serem reencarnacionistas de verdade. Por que eu estou tendo a ousadia de falar isso, reencarnacionista de verdade? Porque, para mim, ser reencarnacionista é a gente lembrar todos os dias que estamos de passagem, que nós viemos sem nada, voltaremos sem nada, e que aproveitar a encarnação é ir nos desapegando de nós mesmos, nos libertando de nós e passarmos cada vez mais a viver apenas para servir. Chico Xavier, Yogananda, Buda, Gandhi, Teresa de Calcutá, esses grandes espíritos, eles conseguiram alcançar esse desapego de si, essa libertação de si e viver apenas para servir aos demais. Pensar mais nos outros do que em nós. Então, ser reencarnacionista para mim é muito simples. Por exemplo, assim, eu posso falar por mim, eu venho cada vez mais me sentindo menos Mauro. Porque eu sei que eu não sou o Mauro. E você que está assistindo, escutando, você não é esse corpo, você não é esse personagem. Você é uma luz, eu sou uma luz, todos somos uma luz. Nós devemos então nos libertar dessa ilusão de sermos o personagem, aproveitarmos a encarnação todos os dias, sempre tem um tempinho a mais para fazer algo mais por alguém, por um familiar, por um amigo, uma obra de caridade, alguma coisa assim importante para os outros. Então eu penso que ser reencarnacionista é lembrar assim, a qualquer momento, nós vamos sair daqui, vamos voltar para o mundo espiritual e quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos nos defrontar com a nossa própria consciência e vamos analisar como foi essa nossa passagem, se valeu a pena, se nós crescemos e o quanto nós somos importantes para os outros. A importância de uma pessoa é o quanto ela é importante positivamente para os outros. Nos desapegarmos e vivemos apenas para servir. É isso, Cristiano. Nossa, que incrível, doutor Mauro. Espero que as pessoas tenham se sintonizado da mesma forma que eu tive o privilégio de me sintonizar agora. É muito importante realmente a gente ter essa capacidade de perceber que nós não somos isso que a gente aparenta, né? E fica até uma pergunta para vocês responderem aí no chat ou até depois. Vocês acham que realmente existe o outro nesse mundo aqui embaixo? Vou deixar essa pergunta em aberto para vocês. Vocês acham que existe o outro? Vou deixar isso pairando no ar e ver o que as pessoas respondem. Doutor Mauro, de coração, muito obrigado por esse privilégio que você deu de trazer esse conhecimento. Vou encher o seu saco para voltar de novo quanto antes. Quero conversar sobre o autismo e outras cositas mais. Quero pegar... Hoje o Kaká não está aqui junto com a gente pegando as perguntas. Pessoal, deixa as perguntas aqui. Está assistindo gravado? Deixa a pergunta gravada aqui também embaixo como comentário. Eu vou pegar suas perguntas e vou bolar uma segunda live com o Dr. Mauro, né? E é isso. Perfeito? Dr. Mauro, muito obrigado de coração. A gente vai encerrando aqui então. Até nosso próximo episódio semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!